A palavra estratégia tornou-se tão usada que acabou por perder o seu peso. E, na verdade, hoje parece que tudo é estratégia. Posts, lançamentos, ideias soltas. Mas a verdade é que estratégia, mesmo a sério, nunca foi nada disto. Este é o Mano a Mano, um podcast sobre estratégia, branding e negócios sem rodeios. Aqui não vais encontrar fórmulas mágicas nem verdades absolutas. Vais encontrar pensamento, contexto e decisões explicadas. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu acredito que negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de clareza. Antes de irmos ao tópico, eu confesso que pensei bastante se havia de gravar ou não este episódio. Aliás, este episódio nem sequer tem vídeo porque não me senti com disposição para isso, admito, e acabei por optar por o fazer na mesma e estou a gravá-lo até um pouco mais tarde do que o normal, porque acho que, ou pelo menos eu quero acreditar que não tenho de quebrar esta consistência que tenho conseguido manter por conta de tudo o que está a acontecer em Portugal, mas aproveito este canal, que mesmo não tendo muitos ouvintes, se conseguir tocar num já vai ser já vai ser bom. E digo isto por conta de toda a tempestade que aconteceu, que afetou principalmente o centro do país e que afetou tantas famílias, tantos negócios, tantas pessoas e pronto, e que obviamente me tem feito pensar muito sobre isso. Eu estou 100% numa bolha de privilégio, sem sequer imaginar como é que poderá ser passar por isto e ver trabalhos de vidas completamente destruídos. E aproveito para deixar aqui este pequeno momento para refletirmos e para podermos realmente fazer algo quanto a isso. O que está nas nossas mãos, pelo menos estando mais distantes, passa muito por donativos, dentro daquilo que eu tenho falado com amigos que tenho lá. Pessoas mais de perto conseguem fazer doações materiais, que serão obviamente muito bem recebidas e que, se vos for possível, com certeza serão muito bem-vindas e pronto, e será algo de muito bom que conseguiram fazer e realmente ajudar alguém. Realmente eu não quis deixar de fazer este disclaimer, não quis deixar de passar por este assunto porque acho demasiado importante para fazer de conta que não é assunto. E dito isto, quero muito ir então ao tópico e ao tema que decidi trazer esta semana. Tema que confesso que andei aqui a remoer durante um tempo e que com tudo isto remui ainda mais, porque acho que é algo, e portanto me perguntarem o que é que realmente é isto da estratégia que eu faço, me fez perceber como era importante esclarecer este conceito. Para começar, eu quero começar, antes de te explicar aquilo que é a definição de estratégia, quero explicar-te de onde é que ela surge. Qual é a origem deste conceito? Que acho que isto acaba por nos explicar muito do que é e de qual é a definição. Portanto, este conceito foi evoluindo naturalmente ao longo do tempo. Ele tem uma origem militar. A estratégia não nasceu nos negócios, como nós hoje a conhecemos, nasceu na guerra. A estratégia sempre foi decidir onde lutar e onde não lutar. A estratégia antes era a arte de conduzir o exército, com o foco no território, no movimento, na informação incompleta que se tinha, na vantagem assimétrica, como ganhar sendo menor ou sendo mais fraco. O que é que isto traz até hoje? Que estratégia é vencer sob incerteza, tendo recursos finitos e escolhendo onde e quando lutar, à semelhança do que acontece hoje com os negócios. Depois disto, ela evoluiu para a gestão clássica, um conceito que migrou então para as empresas e tinha muito este foco nos planos a longo prazo, previsão, estabilidade, ser o maior da tua categoria. Isto gerou o seu lado bom e o seu lado mau, naturalmente. Gera o seu lado bom porque nos dá esta visão a longo prazo e a posição e disciplina, e a verdade é que ainda há muito esta estratégia clássica pelo mercado, mas também nos deu o seu lado mau. Rigidez, planos muito grandes que a realidade acaba por destruir em 6 meses, porque são muito inflexíveis, são muito fixos para um prazo tão longo. Conseguimos entender que é inconcebível pensar
em fazer planos para 5 anos em que nada vai sair fora do plano, não é? Mas há uma coisa que tanto a estratégia militar, como a estratégia clássica, como a estratégia moderna, que já te vou falar, têm em comum. É que nenhuma delas nunca foi sobre fazer tudo e chegar a todo lado, mas sim sempre escolher. Fazer escolhas. E eu acho que isto é uma ótima definição de estratégia. É escolher. Ser estratégico é tomar decisões. Tomar decisões, obviamente, o mais fundamentadas possíveis, e a parte estratégica entra aí também, mas é essencialmente sobre tomar decisões e ir com elas até ao fim. Porque nós só vamos conseguir perceber se o plano estratégico que delineamos funcionou se o seguirmos. Mas antes de ir aí, vamos seguir então para a definição da estratégia moderna. Percebemos então como é que funciona aqui a estratégia nos negócios e como é que ela funciona nos negócios atualmente. Como é que é o contexto atual? Temos mercados voláteis, temos mudanças tecnológicas muito rápidas, como temos visto agora com a ascensão da inteligência artificial, e temos um acesso quase infinito à informação. E em que é que isto resulta? A estratégia necessita de passar a ser vista como algo vivo e iterativo. No fundo, tem de ser uma combinação de uma estratégia deliberada, portanto planeada, com uma estratégia emergente, que é a estratégia que tu vais aprendendo à medida que vais fazendo e tomando decisões para incorporar. Uma síntese desta estratégia moderna é uma direção clara, mais critérios de decisão e mais a capacidade de te adaptares rápido sem perder a essência. A estratégia, por definição, e indo para uma definição básica, é a forma como nós escolhemos usar recursos limitados para vencer um jogo específico num contexto específico. Ok. Ser estratégico é pensar e decidir com consciência do contexto, dos trade-offs, das alavancas e do impacto a longo prazo. Ser estratégico é pensar a longo prazo. Vamos lá traduzir isto de uma maneira mais fácil. Portanto, a estratégia é um jogo que tem limites e escolhas. O jogo é um mercado, um nicho, categoria que nós escolhemos. O jogo pode ser a disputa por atenção, como pode ser o nicho em que me insiro. Temos de ter em conta os nossos limites. Limites de tempo, dinheiro, energia que temos para despender, competências que nós temos, algum outro contexto externo. E as escolhas. O que é que vamos priorizar? O que é que vamos ignorar? E que tipo de vitória queremos? Portanto, esta confusão semântica surge entre objetivo, estratégia, tática, plano, é tudo uma grande confusão e ninguém se entende. Portanto, vamos a uma framework muito simples para tu conseguires perceber o que é cada coisa. Primeiro, temos o objetivo, que é onde eu quero chegar. Depois temos a estratégia, como é que eu decido ganhar. Temos a tática, que é como é que eu executo. E temos o plano, quando, quem e ordem. Isto é simples. Se eu consigo pôr isto num calendário, provavelmente é uma tática ou um plano. Chamar tática à estratégia é meio caminho andado para uma grande confusão. Então agora eu vou dar um exemplo muito simples para não haver dúvidas. Imagina que o meu objetivo é ser professora. Ser professora é um destino, não é um plano. Não me diz nem como, nem quando, nem onde. Responde simplesmente à pergunta de onde é que eu quero chegar. Vamos então à estratégia. Então eu decidi que vou ser professora através do ensino público, por exemplo, via carreira académica. Aqui eu já excluí outras opções. Excluí explicações privadas, excluí cursos online, excluí o ensino informal, escolhi um nicho dentro do ensino. Isto foi tomar uma decisão. A estratégia é só isto, escolher o caminho que faz sentido para aquele objetivo. Só isto, mais ou menos, porque escolher isto, depois até encontrar esta resposta, também há aqui e deve haver aqui muito brainstorming e muita discussão. Mas então, esta é a minha estratégia. É decidir que vou tornar-me professora através do ensino público via carreira académica. E se eu dissesse que eu vou tentar por todas as vias ao mesmo tempo, isto não era estratégia, era só uma grande confusão, ok? Então, já decidi que vou ser professora, através do ensino público, carreira académica. Vamos à tática.
Qual é que vai ser a minha tática? É uma ação. Vai ser ingressar num mestrado e depois num doutoramento. Estas são as ações que me vão permitir chegar ao meu objetivo. Porque a minha estratégia é tornar-me professora do ensino público. Ok? A tática é uma ação. É uma forma concreta de executar a estratégia. A tática, no fundo, é como eu faço a minha estratégia acontecer no terreno. E por fim, ao plano. Então agora qual é o plano? Candidatar-me ao mestrado no ano X, estudar 2 anos, fazer estágios durante 2 anos e concorrer a vagas. Temos aqui um plano de 4 passos, sendo estes os passos que são. Repara que aqui entrou um calendário, datas, etapas, uma ordem. Isto corresponde perfeitamente àquilo que ainda agora te disse. Se eu consigo pôr num calendário, então não é estratégia, é um plano. E atenção, eu dizendo um plano estratégico, é um plano que tem estratégia por trás. Ok? Repara como cada uma destas 4 camadas responde a uma pergunta muito diferente. E se nós misturarmos tudo, ficamos a trabalhar muito e não estamos a ter direção nenhuma. E repara que chamar de estratégia aquilo que é um plano é tirar peso ao que realmente é a estratégia, que é fazer escolhas. Queres outro exemplo? Ok, então vamos aqui pensar noutro. Imagina que eu quero ter um negócio sustentável e viver bem dele. Este é o meu objetivo. Um negócio com estabilidade. Ok? A minha estratégia é posicionar-me como especialista numa área específica e trabalhar com menos clientes, mas mais alinhados. Vamos especificar a área, vamos para o marketing. A minha estratégia para chegar ao objetivo de viver exclusivamente do meu negócio com estabilidade é posicionar-me como especialista numa área específica e trabalhar com menos clientes, mas mais alinhados. Escolhas concretas. Excluímos os clientes desalinhados, excluímos os clientes que pagam pouco. Ok? Tática. Como é que eu vou executar esta estratégia? Através da publicação de conteúdos educativos, por exemplo, construir autoridade, trabalhar com acompanhamentos personalizados. Isto é a minha tática para executar a minha estratégia de ser especialista. E qual é o plano para executar esta tática? É publicar 5 vezes por semana, lançar o serviço de acompanhamento e rever as minhas métricas mensalmente. Se eu chamasse a isto de a minha estratégia, eu estava a saltar passos. Porque isto só funciona porque existe toda uma lógica. E atenção que naturalmente há este apropriar do nome que tudo certo. Eu própria falo do plano estratégico, às vezes até digo só estratégia e às vezes um bocado erradamente. Porque estamos tão a desgastar a palavra que acaba por ser mais fácil, mas isto é um erro. Porque a estratégia é uma parte de um todo. E atenção, a estratégia é absolutamente importante. E eu, enquanto estrategista, enquanto estratega, não é só o tomar a decisão e toma lá. É definir o objetivo, a estratégia para lá chegar, a tática e o plano para executar. E não te estou a dizer isto para te tentar vender o meu serviço. É mesmo para tu perceberes como tu própria, se desconstruires este conceito tão complexo, consegues tu própria definir a tua estratégia e ir lá chegares e planeares. E melhorares o teu negócio rapidamente, entre aspas, porque realmente paraste e conseguiste pensar nele de uma maneira mais desconstruída. Então vamos lá. Eu vou explicar-te qual é a anatomia de uma boa estratégia. Os 4 blocos base de uma estratégia de marketing, de negócios, do que quer que seja, da tua saúde, do que quer que seja, ok? Primeiro, o diagnóstico lúcido. Perceberes o que é que está mesmo a acontecer. Qual é a tua realidade atual? O que é a causa e o que é o sintoma? Como é que te apercebes de determinado problema? Qual é que é a verdadeira causa de determinado problema? Qual é a coisa que é uma verdade, mesmo sendo altamente desconfortável para ti, para o teu negócio e para a tua comunicação? É importantíssimo fazer um diagnóstico, porque se tu não tens noção de onde estás,
tu nunca vais conseguir saber que decisão has de tomar a seguir. E honestamente, eu acho que a fase de cairmos na real e olharmos para a realidade como ela é, eu acredito ser das fases mais duras e demoradas, porque acho que nem sempre gostamos de enfrentar a nossa realidade. E eu entendo perfeitamente, na verdade, não é mesmo fácil, mas é crucial. Se queremos delinear um caminho execuível, algo concretizável, senão vamos estar, pronto, a basear-nos num diagnóstico falso e por isso as ações seguintes não vão ser verdadeiras, não é? O passo 2 é a escolha de posição. Decidir onde queremos jogar, para quem queremos jogar e que tipo de vitória é que nos importa a nós. Se o meu foco é faturação, então o meu foco não pode ser alcance. Se o meu foco é alcance, então o meu foco não pode ser faturação. Não é que não seja importante, mas temos de escolher onde é que está a nossa vitória. A estratégia começa quando deixamos coisas de fora, quando há coisas que escolhemos não fazer ou não falar com determinado público ou não vender determinado serviço, porque não se alinha com a nossa estratégia. Se eu escolho vender a prestadores de serviços, eu tenho que ter a capacidade de dizer que não a produto. Se eu escolho dizer que sim a negócios online, eu tenho de dizer que não a negócios presenciais. Porque desta maneira eu vou conseguir falar com as pessoas certas, definidas. O terceiro bloco é a tese estratégica. Ou seja, isto responde à pergunta de porquê é que nós, ou eu, da forma que sou, vou ganhar neste contexto? Ou seja, porquê é que eu, Mariana, tendo em conta a maneira como eu sou, como eu ajo, como eu penso, vou conseguir ganhar, portanto, vou conseguir ter a autoridade X que defini que era a minha vitória, perante os prestadores de serviços, que foi quem eu decidi que era para quem eu estou a jogar, porque é que eu vou ganhar. Se tu não consegues explicar isto numa frase, até podes ter intenção, mas não tens estratégia. Ou seja, o que é que tu, o teu negócio, têm, isto mais aplicado a negócios agora, têm de diferente que vos vai conseguir fazer ganhar neste contexto definido, específico, com este público, com este tipo de vitória, com este local. E quarto, alocação de recursos. Onde é que vamos pôr a nossa energia? O que é que vamos dizer que não? O que é que vamos deixar cair? Quais é que vão ser as prioridades? A estratégia vive nas escolhas visíveis e não nas escolhas invisíveis. É crucial que no momento em que vamos fazer uma estratégia do que quer que seja, consigamos olhar para estes 4 pontos. Fazer o diagnóstico do momento atual, escolher a posição onde queremos estar, perceber o porquê que vamos lá chegar e, por fim, perceber onde é que vamos alocar aqueles que são os nossos recursos. Onde é que vamos investir o dinheiro, onde é que vamos gastar mais tempo, essas escolhas que são apenas consequência das decisões anteriores. E há aqui um outro ponto importante, principalmente quando nos pomos a falar de estratégia de marketing, estratégia de comunicação, esta estratégia moderna aplicada aos negócios modernos. Ela hoje fica a parecer muito abstrata. E o problema vem de uma confusão que eu acabo por perceber. É que parece que hoje nós chamamos a estratégia a tudo aquilo que são listas de ações, ideias soltas, planos curtos. Mas a verdade é que tudo isto são táticas. Como é que eu consigo distinguir uma tática de efetivamente uma estratégia? Se eu consigo pôr isto num calendário é porque provavelmente não é uma estratégia. A estratégia vem antes de qualquer ação. A ação sem estratégia é só movimento. A estratégia vai impulsionar uma ação direcionada. É isso, é esse o papel da estratégia. E eu acho que esta falta de noção do conceito acaba por quase que banalizar a palavra, banalizar a importância de, lá está, de fazer todo este planeamento estratégico
por conta de uma má aplicação. De que maneiras é que tu consegues logo perceber como é que estás a nominar mal aquilo que é estratégia ou que não é? É o chamar estratégia aquilo que na verdade são táticas. Por exemplo, uma estratégia de Reels, estratégia de hashtags. Isto são táticas, fazem parte do planeamento estratégico. Por exemplo, colecionar iniciativas em vez de fazer escolhas. Mais projetos, mais campanhas, mais parcerias, sem nunca dizer não a nada. Se tu não estás a fazer escolhas, não estás a ser estratégico, porque estás a aceitar tudo, é assim a tudo. E atenção, podem só vir-te oportunidades que são alinhadas contigo e nesse caso é estratégico na mesma. Aqui falo quando há um crescimento que não é avaliado, que não é pensado. Isso não é estratégico. Depois é confundir complexidade com profundidade. Slides lindos, frameworks muito vistosos, altamente complexos e ninguém sabe o que vai fazer na terça-feira de manhã. Isto não é estratégico, isto não vai de encontro ao teu objetivo, isto não te vai levar mais perto do teu objetivo, da empresa, pessoal, o que seja. Outro erro bastante comum é o imitar a concorrência bem-sucedida. É tentar copiar o jogo do outro quando na verdade tu tens outros recursos, outros timings, outra essência, por mais que até possam ser negócios semelhantes. Não é uma competição justa, por isso é que nem sequer é uma competição. E um erro que também inevitavelmente ficava aqui subentendido é o deixar o curto prazo destruir o longo prazo. É nós querermos conteúdos, por exemplo, que trazem muitos números, que trazem muito público e não estamos a entender que está a trazer o público errado. Porque no curto prazo, como está a fascinar-nos ou como está a parecer um big deal, satisfaz. E não percebemos o quanto estamos a gastar energia em algo que não nos leva em direção ao que nós queremos a longo prazo. Isto acontece quando não há uma estratégia bem definida. Porque a estratégia não é só encontrar o objetivo, é definir mesmo o plano para lá chegar. Por isso é que é tão crucial, explico-te aqui. Aliás, vou-te falar até da minha estratégia. A minha estratégia neste momento no digital não é vendas, é de autoridade. E todo o meu conteúdo tem de ser alinhado com crescimento de autoridade. Não é para vender. E a venda tem sido uma consequência natural, felizmente. Mas o que eu quero dizer com isto é, se o meu objetivo a 5 anos é ser autoridade desta e desta maneira, então tudo aquilo que eu faço nas redes sociais tem de ser em prol deste objetivo. Tem de fazer parte desta estratégia que eu defini. Não faz sentido eu, de repente, ter muito conteúdo porque quero vender muito esta consultoria. Estou a inventar. Quando isso não está... Não é o passo mais estratégico para aquilo que eu defini. E atenção, como mais uma vez, a estratégia pode e deve mudar. Devemos ser flexíveis. Mas por isso é que ao desenvolver uma estratégia tem de haver realmente aqui pesquisa e pensamento para não ser uma coisa feita às 3 pancadas e não se alinhar com os objetivos reais do negócio. Há alterações que devem ser mantidas, se forem bem pensadas, claro. E outro erro muito comum, que confesso que já caí nele, foi nós refugiarmos-nos neste planeamento infinito para não ter de decidir nada. É tal coisa de, ainda estamos a alinhar a estratégia quando na verdade isto é só medo de executar. Atenção, nem 8 nem 80. É não deixar de começar porque ainda não temos a estratégia perfeita, lá está, há coisas que se alinham com o tempo, mas também não é começar às 3 pancadas e logo se vê. É pensar no nosso negócio, porque ele merece pensamento. E olha que eu nem estava a contar dizer a minha frase favorita aqui no meio, mas efetivamente é esta a verdade. E vamos agora falar do que é então ser estratégico, na maneira como pensamos. Todos estes frameworks e maneiras de pensar que te fui explicando, e de pensar e de planear, são cruciais. Mas há aqui uma mini checklist importante, que é ser estratégico é não esquecer destas coisas. Pensar com contexto,
Ou seja, nunca esquecer o contexto em que nós estamos a agir. Aceitar os trade-offs. O que é que são os trade-offs? Que ao aceitar determinada coisa estamos a recusar outra e por isso ter muito cuidado com aquilo que aceitamos e com o que recusamos. Nem é cuidado, é pensar sobre isso, sabes? Depois é olhar para os efeitos de segunda ordem, perceber que se eu aceitar isto, no fundo é pensar uns quantos passos à frente. Se eu aceitar esta oportunidade ou este cliente, o que é que isto poderá querer dizer no futuro? Se calhar vai-me trazer mais assim, mais chatice. Se eu recusar, ele até nem vai falar de mim a outros negócios semelhantes e até já me estou a salvaguardar e já não gasto energia com clientes que não são o meu. Por exemplo. Outra, criar padrões de decisão. É encontrar os modelos que te vão permitir tomar as melhores decisões. É tu saberes que se determinada oportunidade... Eu estou a falar de oportunidades porque acho que é mais geral e é mais fácil de entender. Se determinada oportunidade tem estas, que até hoje lhes chamamos red flags, mas podemos chamar de toda outra... Pronto, estes sinais. Se determinada oportunidade tem estes 3 sinais, ou dispara 3 sinais, se calhar já sabemos que é um não. Ou se calhar já sabemos que é um sim. Estes padrões vão sendo descobertos ao longo do tempo. Também, claro. Saber dizer o não com critério, que é um bocadinho tudo o que tenho falado, e dar atenção ao curto e longo prazo. É termos a capacidade de entender que há escolhas mais difíceis que poderemos fazer no agora para que no longo prazo tenhamos o retorno. E pronto, no fundo é perceber o real impacto ou tentar entender da melhor maneira o impacto das decisões que tomamos no hoje em prol daquilo que definimos para o futuro. Antes de decidires, pode ser bom responderes a estas 5 perguntas. Primeiro, isto está-me a resolver o quê? Esta oportunidade, esta ideia resolve o quê? Se não resolve nada é um não. Que trade-off é que eu aceito? Ou seja, se eu disser que não é isto, o que é que isto me abre? Se eu disser que sim isto, o que é que isto me fecha? Eu aceito isso? Não aceito? 3. Qual é o impacto que vem depois disto acontecer? Desta oportunidade? 4. Isto cria algum tipo de alavanca? Isto leva-me mais perto de onde eu quero? E 5. Isto é coerente com o futuro que eu quero? Porque repara, quanto mais escolhas coerentes com o futuro que tu queres, mais tu estás a trazer o futuro para o dia de hoje. Se eu hoje faço já uma escolha coerente com aquilo que eu idealizei para a Mariana daqui a 5 anos, eu já vou estar na Mariana daqui a 5 anos. Isto é muito poderoso porque passamos a viver realmente onde nós queremos estar e a ser estratégicos. Porque ser estratégico é pensar antes de reagir e antes de agir também. Por acaso há uma coisa muito engraçada que a minha mãe sempre me disse e quanto mais eu cresci, mais eu percebo o impacto que isto tem, que é o pensar antes de falar, é o pensar antes de fazer. No fundo, é termos o espírito crítico ligado sempre que chega o momento de tomar decisões. Porque se nós não refletirmos, tudo vai parecer fantástico. Mas nem tudo é alinhado com o que nós queremos. E estamos no direito, obviamente, de dizer que sim ou que não. A estratégia, no fim das contas, não é uma palavra bonita. Não é de todo essa a ideia. A estratégia é uma ferramenta que vai proteger o teu tempo, a tua energia e a tua visão do que tu estás a criar. Neste caso, do teu negócio. E se tu sentes que fazes muito, mas estás a avançar pouco, o problema é que tu nem sequer sabes, se calhar, para onde estás a avançar. Porque não tens estratégia. E realmente o que eu quero daqui, de coração, é que tu consigas otimizar e melhorar esse lugar para onde caminhas e para onde queres caminhar e onde queres chegar. Porque essa escolha tem de ser feita mais dia menos dia, senão vais continuar a vaguear. Isto pode estar a soar um bocado duro. Não quero que seja duro nem brusco. Mas realmente percebo como o não saber para onde estamos a ir empanca tantos negócios. E de repente parece que não há evolução a partir dali. Pois, não há, porque também não há caminho nenhum, não há decisão nenhuma. Eu espero não ter falado de uma maneira mais brusca do que aquela que intencionava. Acho que acaba por às vezes nem a exaltar, mas por me emocionar muito, principalmente quando são temáticas que considero tão importantes. A verdade é que tudo o que eu trago aqui considero muito importante.
mas às vezes são pequenas mudanças que podem ter um impacto tão grande na nossa visão sobre o nosso negócio, porque a verdade é que tudo parte da maneira como nós percepcionamos o que estamos a criar. O quanto eu acredito no meu negócio parte do quanto eu penso e o planeio e o executo. Não parte de mais lado nenhum. E daí eu dizer-te tudo isto. Acima de tudo, o que eu quero e o que eu espero é que este episódio te tenha ajudado ou te esteja a ajudar a pensar melhor. E se assim foi, ele já cumpriu o seu papel. Acredito mesmo que estratégia não é fazer mais, é mesmo perceber melhor. O Mano a Mano existe mesmo para isto. Organizar ideias, criar direção e ajudar-te a tomar decisões com mais consciência. Espero encontrar-te no próximo episódio. E, por favor, não te esqueças que o teu negócio merece pensamento. Obrigada!